Você pode dizer isso? Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Não há nada melhor que o Senhor. Não há nada melhor que a Tua vida em nós, Pai. Nós estamos aqui essa noite para celebrar esse tempo. Esse tempo que o Senhor mesmo preparou para nós. Muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, que um dia nos atraiu, Pai. E hoje nós podemos viver essa liberdade que o Senhor disponibiliza para nós. Eu oro por cada um dos meus irmãos que aqui está. Eu oro por cada líder, por cada anfitrião, por cada membro dos nossos VCs. Eu declaro uma estação poderosa na vida deles. Uma estação de crescimento, de avanço, visão de reino, Pai. Uma visão de serviço. Uma visão que nós podemos cooperar com o Senhor, levando vida a outras pessoas. Esse é o nosso coração, essa é a minha oração por cada um dos meus irmãos. Eu declaro que essa noite será uma noite poderosa em nossas vidas. Uma noite de rompimento, de crescimento, de uma visão alargada a respeito do Teu reino. Em nome de Jesus, eu oro por cada um deles. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, que tempo maravilhoso. Como é bom podermos nos encontrar aqui. Eu queria que você olhasse aí para o seu irmão e localizasse ele. Nós estamos no encontrão. Diga para ele. Graças a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Esse é um tempo que o próprio Deus disponibilizou para nós. Eu sei que nós temos crescido muito ao redor de Teresina, Timon. Os bairros estão sendo invadidos por essa visão. Nós temos avançado de fato. E você tem crescido com isso, amém? Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele. Diga, olha, essa é uma noite diferente. Nós sempre estamos nos bairros, nos encontrando, mas hoje nós estamos todo mundo junto para nos confraternizarmos, para fechar esse semestre com chave de ouro. Eu sei que será uma noite poderosa. Fica com o seu coração pronto para aquilo que o Senhor preparou para você essa noite. Não desperdiça nada. Se desconecta com as coisas que ficaram lá fora. Se conecta com as coisas do Espírito, aquilo que o Senhor disponibilizou para você. Amém? Não se permite se distrair com absolutamente nada. Fica aqui, fica pronto. E o Senhor vai fazer grandes coisas em sua vida, como já tem feito até aqui. Amém? E cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão aqui na nossa igreja hoje pela primeira vez. Faz um sinal com a sua mão, muita gente. Eu queria que você ficasse de pé só um minutinho, porque daqui eu te vi muito bem, mas eu queria te apresentar a toda a igreja. E você que está aí próximo a eles, faz aquilo que você já sabe fazer muito bem. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Se você já congrega em algum outro lugar, leva para o seu líder, para o seu pastor, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero dizer para você que vocês precisam congregar. Se vocês escolherem congregar conosco, será uma grande honra para nós. Amém? Uma salva de palmas aí bem calorosa para os nossos convidados. Graças a Deus. Gente, nós somos 19 grupos espalhados por Teresina e Timon. Temos crescido, temos levado essa palavra a pessoas que estão sendo libertas pelas verdades da palavra, pessoas estão sendo alcançadas, vidas e famílias sendo transformadas. Eu queria aqui trazer também os nossos agradecimentos aos líderes e aos anfitriões dos nossos grupos. Eu queria inclusive que você ficasse de pé, você que lidera algum grupo, você que é anfitrião dos nossos grupos, eu queria por favor que você ficasse de pé. Glória a Deus, estão aí os nossos líderes, anfitriões.
de todos esses VCs, que são 19 grupos. E eu queria que você que está aí sentado desse uma salva de palmas bem calorosa para eles. Glória a Deus. Podem sentar. Vocês são dignos. Os líderes, gente, são pessoas que estão todas as terças-feiras. Muitos deles precisam se deslocar até um outro bairro onde eles lideram. E eles têm feito isso com toda diligência, com todo cuidado, com toda excelência. E graças a Deus e graças à vida deles que se disponibilizam a esse serviço, muitas coisas têm acontecido. Os nossos anfitriões também ficaram de pé. São as pessoas que muitas vezes abrem as portas da sua casa e te recepcionam outras pessoas. E certamente há da parte do Senhor uma recompensa extraordinária para todos nós. Eu queria uma salva de palmas também bem calorosa para todos os membros de VCs. Quero dizer para os membros dos VCs que vocês também são muito importantes. Vocês são as pessoas que vão lá convidar os seus vizinhos, convidar os seus amigos no trabalho. Tem muitos membros de VC que saem em bairros diferentes, pegando pessoas para levar para o VC que ele participa. E glória a Deus por vocês. E tudo isso, de fato, há da parte do Senhor uma recompensa extraordinária. Pode ficar certo disso, que nada que nós fazemos para o Senhor e para o reino que hoje nós pertencemos, nada fica solto, nada fica de lado. Pelo contrário, o Senhor contabiliza todas essas coisas. Amém? Eu queria também fazer aqui os agradecimentos, ao pastor Fábio e Sameire. O VC é uma visão que nasceu no coração do Senhor e eles implementaram o VC aqui em Teresina, aqui na nossa igreja, de uma maneira organizada. E isso é maravilhoso. Existem projetos que muitas vezes nós temos e que às vezes a gente vai deixando de lado, vai protelando, mas eles foram diligentes em colocar no exercício aquilo que o Senhor colocou no coração deles e, de fato, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Ontem mesmo, eu recebi uma mensagem de uma líder de VC falando a respeito de um testemunho que pessoas querem contar a respeito de caroços que sumiram no corpo delas por meio da imposição de mãos. E essas pessoas nem congregam aqui na igreja, mas elas querem vir contar aquilo que está acontecendo. Gente, isso é maravilhoso. E sabe que esses sinais, os prodígios, são para esses dias, e a gente está nos bairros levando justamente essa realidade. E a gente precisa, cada um de nós, como membro, como anfitrião ou como líderes, ficar com essa visão. Nós temos um chamado do Senhor, nós temos uma responsabilidade, nós temos um serviço, e nós precisamos operar com isso. As pessoas estão lá fora precisando de você. E sabe que esse poder está nas suas mãos. O Senhor nos entregou essa missão e Ele diz, olha, você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tudo que você precisa é crer e impor as mãos. E o Senhor vai fazer. Então nós temos muitos testemunhos, muitas realidades que estão acontecendo, muitas realidades sendo transformadas. E eu queria aqui deixar os meus agradecimentos ao pastor Fábio, Sameire. Hoje eles não estão aqui, eles estão aí cuidando do Theo. Daqui uns dias eu vou pegar o Theo para fazer a supervisão dos VCs comigo. Você vai encontrar o Theo por aí comigo qualquer hora. Mas eu queria uma salva de palmas para o pastor Fábio, para a Sameire, que são tão diligentes e tão cuidadosos com aquilo que é a responsabilidade que o Senhor atribuiu a eles. Amém? Queria também agradecer ao Gabriel de Castro, está lá atrás. Sinaliza aí, Gabriel, o pessoal te vê. O Gabriel, juntamente comigo, tem cooperado bastante na supervisão dos grupos. Nós estamos aqui para ser um suporte para os líderes, para os anfitriões, aquilo que eles precisam, a gente está para ser esse apoio. Amém, gente? Queria agradecer a ele que tanto nos ajuda. E você, de repente, está aqui, você está conhecendo os demais grupos, os demais membros dos grupos também, e a gente tem um videozinho para mostrar para você. Como eu falei, somos 19 grupos espalhados por Teresina e Timon, e aí vocês se encontraram aqui hoje, no encontrão, de repente você está aqui a primeira vez, e aí você vai poder assistir esse vídeo e conhecer um pouquinho mais dos grupos e dos membros dos demais grupos, espalhados por Teresina.
memorare um. Vamos dar mais uma chance? Vamos fazer o seguinte, tem VC, tem bairros que tem 2 grupos. O memorare é um deles. Tem o 1 e o 2. Cadê o VC memorare 1 e 2? Glória a Deus. E o Ininga, cadê? Cristo Rei. E o São João veio? Renascença. Glória a Deus. Cadê o VC Centro? Glória a Deus. São Joaquim 1 e 2. Primavera veio. Vocês são os adolescentes. Se vocês não tiverem força, eu vou dar uma chance. Corta a gravação, vamos fazer de novo. Primavera. Timon 1, 2 e 3. Disse 1. VC Uruguai veio. Matadouro 1 e 2. Nós vamos só mudar o nome desse bairro, depois a gente vai mudar. Vamos falar com o prefeito. Novo Horizonte veio. E o Poti Velho. A irmã Derlane está no meio, né? Graças a Deus. E ela nem estava, chegou agora. Gente, glória a Deus, que bênção. E, sabe, nós existimos e nós temos uma base, nós temos um fundamento. O VC, como eu falei um pouco antes, a gente veio para alcançar as pessoas que estão lá fora. Isso faz parte, inclusive, de um chamado que nós temos. Todos nós temos. Todos nós temos uma responsabilidade, um ministério. E eu queria até trazer algumas coisas aqui para você. Está pronto o nosso slide? Queria que você visse um pouco dos nossos pilares. Esses grupos, eles têm o objetivo de evangelizar pessoas pelos bairros. E sabe que você tem essa responsabilidade, a palavra fala sobre isso. O Senhor fala sobre um ID, e esse ID fala sobre esse cuidado e sobre essa responsabilidade que nós temos com outras pessoas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a Bíblia diz que Deus nos reconciliou com Ele mesmo em Cristo Jesus. Só que nesse exato dia, nesse mesmo momento que você recebeu Jesus, Ele te entregou uma responsabilidade. Porque no reino de Deus nós não somos inúteis, amém? Então, quando Ele nos salvou, quando Ele nos libertou daquela condição de escravidão, Ele nos entrega uma responsabilidade. A responsabilidade de levar, exatamente isso que nós recebemos, levar a outras pessoas. Então, o VC dá a você essa oportunidade. E talvez você pense assim, mas eu não sei falar muito. Eu não sei falar muito sobre a palavra, eu não sei falar muito sobre Jesus, mas você já tem um testemunho para contar. Você já tem algo que pode dizer, e isso vai impactar as pessoas. Eu lembro que Jesus, ele em certo momento, ele encontra uma mulher samaritana em um poço, e ele vai conversando com aquela mulher, ele revela algumas coisas, e aquela mulher foi impactada por Jesus. E é interessante como o texto relata que em um determinado momento, ela solta aquilo que é importante para ela, porque ela foi lá buscar água. O que importava para ela era buscar água naquele momento. Mas a Bíblia relata que ela deixa de lado aquilo, e ela passou a falar, ela correu para contar às pessoas aquilo que havia acontecido, aquilo que foi transformado na vida dele com aquele contato com o Senhor. E a Bíblia diz que muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram alcançadas por meio do testemunho daquela mulher. Então eu quero dizer para você, que talvez tenha pensado que não sabe falar, ou que você não tem experiência, ou que você não nasceu para isso, eu quero dizer para você que você nasceu para isso. O Senhor te libertou de uma condição e Ele te deu essa responsabilidade. Fale sobre a palavra e aproveite o VC. Talvez você não saiba muito, mas você pode utilizar o VC para dizer o seguinte, eu não sei falar muito, eu posso contar o meu testemunho, mas eu posso conduzir essas pessoas até esse lugar e lá vai ter alguém que fale melhor do que eu. E você, junto com essas pessoas, vai aprender a palavra.
Amém? Então, o que tem sido importante para você às terças-feiras à noite? Deixe um pouco de lado, como aquela mulher fez. E se junte a essas pessoas, se junte a esses grupos e, acima de tudo, pegue uma visão de alcançar as pessoas que estão lá fora. Essa é a sua oportunidade de evangelizar, e esse é um dos nossos pilares, esse é um dos nossos objetivos. E temos também a edificação, porque a partir do momento que nós recebemos Jesus, agora nós vamos ser instruídos na palavra. Assim é comigo, assim é com você. E edificação fala sobre uma construção. E eu queria que você dissesse: eu estou em construção. E a construção da nossa vida é a palavra. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Você precisa estar disposto, disponível a receber as instruções da palavra. Então, vai ser essa oportunidade de você crescer nesse entendimento. Nós estamos sendo edificados. E o outro ponto, o outro pilar, é esse tempo de comunhão que nós temos. Nós precisamos viver como família. O Senhor não nos fez para estar isolado. Pelo contrário, quando Deus cria todas as coisas, Ele vai fazendo uma supervisão daquilo que Ele criou. E é interessante que está lá, Ele vai dizendo: olha, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Tudo que Ele fez, Ele vai dizendo que é bom. Mas quando Ele vê o homem sozinho, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Então, nós não fomos criados para estar sozinhos. Então, essa é uma oportunidade que nós temos para estar juntos. Então, não se isole, pelo contrário, se junte. Nós somos uma família, fazemos parte da mesma família, a família de Deus. Então, você precisa ter isso no seu coração e precisa carregar pessoas com essa mesma visão que você está adquirindo a partir de agora. Amém? Glória a Deus. Eu queria também trazer para você aqui um pouco dos nossos números, aquilo que a gente tem conseguido realizar ao longo desse semestre. Nós tivemos uma frequência de 11 pessoas por grupo, somos 19 grupos, então temos uma movimentação muito grande de pessoas, graças a Deus, mas eu queria que você dissesse: pode aumentar. Nós precisamos aumentar. Existem muitas pessoas lá fora precisando dessa palavra, e nós somos os agentes, aqueles que vão correr divulgando, explicando essas verdades. Esse objetivo também é essas pessoas. Então nós tivemos 11 pessoas durante esse semestre, visitando os nossos grupos. Visitantes, nós tivemos 206 pessoas. E sabe que o ano passado, o ano inteiro, nós fechamos com 369 pessoas. O ano inteiro, 2023, tivemos 369 visitantes. Só esse semestre já temos 206 pessoas. E eu quero que você também tenha essa convicção. Precisa aumentar. Nós vamos nos encontrar aqui no final do ano e certamente vamos ter aqui como visitantes 600 pessoas. Você concorda comigo? Amém, glória a Deus. Isso mesmo. Conversões, tivemos 8 pessoas recebendo Jesus ao longo desse semestre. Sabe o que? É um número de pessoas muito bom, mas precisa aumentar. A gente precisa convidar descrentes. De repente o grupo tem muito crente, e esses crentes precisam saber: eu preciso trazer pessoas que não creem, que não conhecem. Então o que nós precisamos fazer para aumentar esse número? Levar descrentes, porque o descrente vai ouvir a palavra, e a partir do momento que ele ouvir, certamente ele será impactado, e ele vai receber o Senhor, e esses números vão aumentar, em nome de Jesus. Amém? Um outro ponto que eu queria fechar é falando sobre essa multiplicação, porque eu falei a respeito de você participar, de você ter essa consciência desse chamado, desse serviço que nos foi entregue. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre multiplicação, porque a gente tem uma meta, sabe? A gente tem algo no coração de alcançar ainda esse ano 25 grupos. Hoje somos 19, mas a gente precisa chegar aos 25 ainda esse ano. Vamos correr com isso. Isso fala sobre multiplicação, sobre expansão. Nós estamos no ano da frutificação. Precisamos frutificar. Amém? A gente precisa correr com essas verdades, viver essas verdades e saber que o Senhor... Eu lembro de um texto que Jesus fala, ele diz: olha, ore para que o Senhor da seara mande trabalhadores. Você tem orado? Mas eu quero dizer para você que você também é resposta de oração. Porque às vezes nós oramos por trabalhadores, mas não estamos com a consciência muito clara de que nós já somos essas respostas. Essa resposta de alguém que orou antes. Então veja quantas pessoas tem aqui e quantas pessoas tem lá fora precisando dessas verdades. Então você precisa sair daqui hoje com algo no seu coração muito claro: eu preciso trabalhar. Existem muitas pessoas lá fora precisando, e eu sou o trabalhador.
Eu sou a resposta de oração. Eu faço parte do reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para um reino de luz. Estamos nesse reino. Agora a gente precisa saquear o inferno, trazendo as pessoas para essa verdade. O nosso papel é pregar a palavra. O nosso papel é convidar as pessoas. O próprio Espírito Santo vai convencê-las do pecado, do juízo. Amém? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Não precisa ficar irritado. Eu vejo que algumas pessoas dizem assim: mas eu convido muita gente e as pessoas não foram. Fica feliz, continua fazendo o seu trabalho. E o Senhor vai operar certamente. Na hora que ela tiver alguma situação, o seu convite vai fazer com que ela lembre: o fulano no dia me convidou, agora é que eu estou disponível, eu vou procurá-lo. Mas é porque você fez um convite. Então você vai ser lembrado depois. Não se preocupa, fica tranquilo. Apenas saiba que você é um trabalhador do reino de Deus. E acima de tudo é um filho que está crescendo e está junto com isso tendo uma visão. Eu no reino de Deus não sou inútil. Eu tenho uma missão e eu preciso correr com ela, alcançar as pessoas. O mais importante são as vidas. Nós tivemos 8 conversões. Sabe que 8 conversões são 8 pessoas que deixaram de ir ao inferno porque receberam Jesus. E a gente tem que vibrar com essas 8 pessoas. A gente precisa estar feliz com esse resultado. Mas a gente precisa estar consciente, tem mais para eu fazer. Tem mais resultado, tem uma colheita muito maior. Eu queria também aproveitar e fazer um agradecimento a vocês, você que tem pego junto com as ofertas no Projeto Farol. Eu sei que muitos conheceram o Projeto Farol através do VC. E glória a Deus por isso. Ao final você vai poder ver lá atrás, nós temos um stand do Projeto Farol que está posicionado ali. E isso fala sobre multiplicação. Isso fala sobre expansão, sobre crescimento. Nós estamos crescendo. E aqui o espaço daqui uns dias não vai dar mais para a gente fazer o nosso encontrão aqui. Mas o Senhor já preparou um terreno, está em algum lugar de Teresina. E o dinheiro também já tem. Está no nosso bolso. Amém? E a gente vai pegar junto e essas coisas vão se unirem. O dinheiro e esse terreno. E certamente nós vamos construir uma grande obra e muitas famílias serão alcançadas. Sabe que outro dia uma pessoa falou comigo, ele recebeu Jesus e a gente conversando, e ele disse: eu deixei o tráfico de drogas. Irmãos, que maravilhoso. Quem pode tirar alguém do tráfico senão o Senhor? Então, às vezes as pessoas ficam presas ao dinheiro, mas o nosso dinheiro é para servir ao reino. A gente precisa ter isso também no nosso coração. Porque quando o nosso dinheiro serve ao reino, nós vamos alcançar mais pessoas, mais famílias sendo transformadas. Amém? Por falar em ofertas, eu queria destinar esse momento, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Nós vamos ofertar agora ao Senhor, nós estamos aqui para cultuar Ele, e nós não podemos fazer isso de mãos vazias, e certamente você trouxe algo especial para dar a Ele, em gratidão, em agradecimento à sua vida e aquilo que Ele tem feito. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Abra também o seu aplicativo, a sua carteira. Nós vamos ofertar agora. Amém, gente? Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Eu gosto porque o versículo 10 fala sobre um resultado. Diz: olha, encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Essa é a consequência. Esse é o resultado final. O resultado de quê? De quem entregou honra. Porque o versículo 9 diz assim: olha, honra o Senhor com os teus bens. Honra, na Bíblia você vai ver em diversos momentos. Por exemplo, a Bíblia fala sobre os filhos honrar os seus pais. Filhos, honrem os seus pais. Do que a Bíblia está falando? Sobre um lugar específico, um cuidado específico que precisa ser dado dos filhos aos pais. Então, o que é honra? É um lugar que não pode ser dado a ninguém, só a eles. E a Bíblia está dizendo aqui: olha, quanto aos seus bens, existe algo que é exclusivamente do Senhor. Não pode ser dado a ninguém. Ele diz: honre ao Senhor com os seus bens. Isso significa dizer que quando o dinheiro cai na nossa conta, existe uma parte que é exclusivamente do Senhor. E nós não podemos dar a conta de água, a conta de luz, a escola das crianças, não. Isso vai ficar para depois. E eu primeiro preciso reservar aquilo que é exclusivamente do Senhor. É isso que agrada a Deus, honra e não dinheiro. Quem entrega a honra, aí é o versículo 10 entra. Ele diz: os seus celeiros se encherão. Amém, gente? Então separe a sua oferta e vamos fazer isso com muita alegria nessa noite, em nome de Jesus. Separe, nós vamos orar. Se você
está nos acompanhando pelo YouTube, está sendo transmitido, e você tem no seu coração, certamente o Senhor deu algo a você, e certamente Ele te instruiu a respeito dessa oferta. Está aparecendo para você aí um código QR Code, você pode ofertar, pode dizimar, pode ficar livre agora. Se você está aqui e deseja fazer por meio de envelopes, você vai encontrar aí na sua cadeira ou na cadeira à frente um envelope como esse. Se você precisar de meios digitais, aqui atrás tem o Pix da igreja, lá atrás tem a tesoureira que está posicionada com maquineta de cartão de crédito ou de débito. Não sei, você vai ficar livre, o importante é que você vai honrar o Senhor essa noite. Amém? Vamos orar? Então levante assim a sua mão ou o seu envelope. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade que nós temos de ofertar, de dizimar. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Consideramos o Senhor acima de todas as coisas e sabemos, Pai, que haverá multiplicação naquilo que nós fazemos ao Senhor, naquilo que nós te entregamos. Em nome de Jesus, vem com alegria, queridos. E a chuva vai cair, e os frutos sim virão, e a colheita chegará. Prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere. Aleluia, glória a Deus, boa noite, queridos, graça e paz. Tem gente animada aqui para essa noite? Fica animado, irmãos, esse é um lugar de milagres, amém? Lá no seu VC é um lugar de milagres, mas aqui é onde todos juntos vamos desfrutar dessa presença poderosa do Senhor, da unção poderosa do Espírito. Você está aqui para receber? Então já vai abrindo seu coração, o culto já começou. Nós viemos aqui para nos encontrar com os nossos irmãos, né, que estão ali nas terças-feiras em casas, em lugares diferentes. Mas hoje nós estamos aqui para nos encontrar, para juntos cultuarmos ao Senhor. Não é assim? Então fica pronto, abre o seu coração, que os ouvidos do seu espírito estejam abertos para ouvir. Amém? E eu estava ali atrás medindo aí quem foi que ganhou a disputa, né, de quem é o VC mais animado. E aí eu vi alguns aí, mais animados, né? Tivemos aí 4 primeiros colocados. O pessoal do VC do São João tá aí? Eita, esse pessoal tá animado. O pessoal do Disseu 1 tá aí? Disseu 2. Tem outro Disseu? Ah, então tinha outro pessoal aqui que eu esqueci qual é o bairro, mas estava bem animado também. Do Ininga. Ele estava animado. O pessoal do centro que trouxe até uma faixa. Eita, povo abençoado. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Gente, muito obrigado, viu? Vocês podem sentar. Depois a gente vem juntos de novo. Amém. Glória a Deus. Você pode curvar sua cabeça e orar junto comigo para a gente começar? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor já começou a fazer no nosso meio. Obrigado porque nós sabemos que a sua presença que está em nós se manifestará, Pai, nesse lugar, se manifestará de casa em casa, como é do seu querer, Pai. Obrigado por cada VC aqui representado, obrigado por cada líder, cada anfitrião, Pai, eu declaro ele escolhendo
de tudo aquilo que eles têm plantado, e cada membro, Pai, que compõe esse VC, que faz parte dessa igreja, Senhor, correndo a sua carreira velozmente, crescendo na sua fé, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por isso, consagramos esse tempo a você, consagramos, Pai, a nossa vida a você, Senhor, a nossa vida é sua, nosso coração é seu, nossos pensamentos, nós colocamos agora em você, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quem aqui ama o VC? Quem ama fazer parte do VC? Faz o sinal aí com a sua mão. Sabe, irmãos, a gente tem que levantar essa bandeira mesmo. A gente brinca, né, de fazer aí a disputa de quem vibrou mais, de quem está mais animado. Mas nós somos um grande corpo. Nós somos um grande time. Nesse lugar não há divisões, nesse lugar não há repartições. Nós somos a Igreja Verbo da Vida Teresina, que nas terças-feiras nos reunimos nas casas para cultuar, para louvar ao Senhor, para aprender sobre a palavra, amém? Então a gente tem que amar esse VC, nós temos que amar essa palavra, nós temos que amar essa igreja e amar, irmãos, essa visão, amar o que Deus está fazendo no nosso meio nesse tempo. Você está comigo? Então a gente tem que estar sempre com expectativas, tomara que chegue logo a terça-feira, e enquanto não chega a gente vai ali convidando pessoas, preparando o ambiente espiritual em oração, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui faz assim, não é assim? A gente não pode tratar o ambiente como comum, não é porque a gente faz aquilo todas as terças-feiras, repetidas vezes, toda semana, que a gente vai tratar como comum, porque o VC, irmãos, é algo extraordinário e sobrenatural. Sabe, o VC lá na sua casa, lá onde você se reúne, na casa do seu anfitrião, você que é líder, ali você tem que ter a consciência de que é um lugar de milagres. É um lugar onde você vai para ver as manifestações do Espírito, através até mesmo da sua vida. Amém? O VC é um lugar de alegria, o VC é um lugar de comunhão, como nós vimos aqui tão bem, né, o pastor William falar sobre os pilares. E como é maravilhoso, irmãos, nós temos um lugar nas terças-feiras para ir. A gente poderia ficar em casa assistindo TV, que não iria nos edificar em nada. A gente poderia ficar olhando o Instagram durante aquele tempo. A gente poderia fazer infinitas coisas que não iriam acrescentar. Mas quando a gente decide sair da nossa casa, ir até aquela casa onde você se reúne, né, para juntos ali adorar ao Senhor, a sua vida é transformada naquela terça-feira. Talvez você não perceba, mas você está crescendo. Porque o reino de Deus é assim, nem sempre a gente percebe durante aquele dia. Mas lá na frente você vai ver, rapaz, eu cresci. E esse crescimento é fruto dessa decisão de também fazer parte do VC, de também congregar, de desfrutar desse ambiente. Deus tem coisas maravilhosas, irmãos, para todos nós. Você está comigo? Deus tem coisas maravilhosas para você. E o VC é um lugar propício para você aprender sobre essa vontade de Deus. Para você aprender sobre aquilo que Deus é, quem Deus é e o que Ele tem para você. Sabe, Deus tem para você alegria, Deus tem para você paz, Deus tem para você prosperidade, Deus tem para você manifestações de bênçãos que Ele já te deu. Você só precisa crescer em fé para pegar isso com esse braço da fé e trazer a existência. E o VC é essa ferramenta de Deus, essa ferramenta que Deus tem usado poderosamente nesse tempo para te alcançar e alcançar outras pessoas através de você. Então, irmãos, o VC é um lugar extraordinário, sobrenatural. Sabe, a gente fala sobre o crescimento e eu estava aqui lembrando, né, o pastor William mostrando as fotos de quando o VC iniciou e eu lembrei do VC piloto. Eu não sei nem qual foi o ano que começou, mas era uma casa de um líder, né? Era o líder que era até o líder do projeto VCs. O pastor Fábio começou esse projeto e aí o primeiro foi em uma casa de algum irmão que eu também não me lembro quem era, já faz muito tempo, mas ficava aqui no Mafuá, ali perto da Miguel Rosa, e ali se reuniram algumas pessoas. Se não fosse alguém que tivesse visão e dizer, rapaz, esse negócio aqui não vai dar em nada. E se você pudesse ter a visão que eu estou tendo agora, você iria ver o que é esse crescimento gradual. Que nas terças, às vezes, a gente vê que não, parece que não está acontecendo. Mas, irmãos, quando a gente se junta, quando a gente para olhar o tanto que o nosso VC cresceu, o tanto que nós crescemos e o mais importante, o tanto que o reino de Deus cresceu. Porque se você nasceu de novo e está aqui, eu tenho certeza que o seu desejo é ver Deus avançando nessa terra, amém? Alcançando vidas. E o VC é essa ferramenta. Deus vai te usar para alcançar vidas. Sabe, o VC, além de ser extraordinário e sobrenatural, VC, irmãos, é avivamento. VC é avivamento. Amém? Você está comigo?
Avivamento nem sempre a gente espera que seja algo que do nada aconteça algo extraordinário, sobrenatural, né? A gente pensa que aqueles grandes homens e mulheres de Deus que causaram grandes avivamentos sobre a terra, eles brotaram do nada já do jeito que eles eram. Não, irmãos, eles começaram em pequenas reuniões. Amém? John D. Lake, o homem, o apóstolo da fé. Irmãos, os relatos contam que aquele homem curou tantos enfermos de coisas incuráveis. Na época, na África, né, da peste bubônica, era incurável. Se a pessoa pegasse naquele negócio, morria. E os relatos sobre a vida daquele homem contam que os médicos colocavam aqueles germes nas mãos dele e observavam aqueles germes morrerem em um microscópio, porque estavam em contato com o poder de Deus. E ele dizia, isso não vem de mim mesmo, isso é o poder de Deus. Ele dizia que sentia esse poder nas mãos dele como raios, como um choque. E tantos outros, o irmão Reagan começou com pequenas reuniões, começaram com um VC. Né? O próprio John D. Lake, que eu acabei de citar, a John Alexander Dow, ele fundou uma cidade que era 100% evangélica. Ele chamou a cidade de Sião. E naquela cidade se reuniam pequenos grupos. E aí, em um desses grupos, estava lá o irmão John D. Lake, liderando um VC, ou sendo anfitrião, não sei. Mas ele fazia parte. Amém? Talvez, irmãos, lá na sua casa tenha alguém que vá ser como o John D. Lake. E às vezes a gente está lá achando que aquele é um ambiente comum. Não, irmãos, ali alguém está recebendo a palavra e aquela pessoa pode ser um agente do avivamento. Agora, deixa eu te dizer, Deus não predestina pessoas a nada. Que tal você despertar e você mesmo ser o agente de avivamento? Eu estou indo para o VC e lá eu vou curar pessoas. Será que a gente sai de casa querendo que no nosso VC apareça um enfermo para que a gente possa impor as mãos e curá-lo? Sabe, irmãos, isso está disponível lá na casa onde você se reúne. É assim que um grande avivamento começa. Eu lembro, por exemplo, do avivamento da Rua Azusa. Era uma rua comum, ali passavam carros, pessoas, tinham estabelecimentos comerciais, casas residenciais, mas um dia um pequeno grupo começou a estar ali para ouvir a palavra, para orar, para desejar a manifestação do poder de Deus. E aí mais pessoas foram sendo acrescentadas, um homem se levanta e foi um dos maiores avivamentos de todos os tempos. Amém? Será que um dia a rua onde a casa que você é anfitrião vai ser lembrada durante toda a história? Amém? Eu não sei o nome da rua da casa que cedia o seu VC, mas você sabe. Será que o nome dessa rua vai entrar para a história por conta da reunião que acontece na sua casa? Sabe, irmãos, isso só precisa de uma decisão e uma disposição do nosso coração. Porque Deus está querendo. De fato, o avivamento, esse avivamento que a gente tanto deseja, já começou. E se isso não arder no seu coração, querido, tem algo errado. Amém? Você precisa despertar para essas verdades. A gente precisa despertar para querer aquilo que Deus quer. A gente precisa odiar o que Deus odeia, detestar e não gostar daquilo que Deus não gosta, mas amar o que Ele ama. Sabe, irmãos, Deus ama vidas. Deus ama pessoas. Deus ama manifestar os dons para alcançar pessoas. Isso é avivamento. Avivamento é uma forte atração em oração, em adoração. São pessoas unidas querendo adorar a Deus, independente do tempo, independente do dia. E aí, por conta dessa conexão tão forte com o Senhor, Deus derrama ali os seus dons, o seu poder opera na vida daquelas pessoas. E aí, por causa do poder, pessoas vão sendo atraídas. Então, irmãos, para a sua rua ser lembrada por toda a história, a rua lá onde o seu VC está sediado, ser lembrada por toda a história, passa por você desejar essas coisas. Amém? Passa por você querer e estar disponível para ser um agente de Deus nessa terra. Então, o VC é tudo isso. Se você não faz parte de nenhum VC e está aqui e deseja, né, essa comunhão, essa conexão com Deus, esse avivamento, então está na hora de você se conectar. Talvez você esteja aqui e seja a hora de o seu VC multiplicar e você ser o próximo anfitrião, ou você ser o próximo líder, né? Liderar esse movimento extraordinário e sobrenatural. Que honra, irmãos, é nós sermos essa ferramenta nas mãos do Senhor. Você está comigo? E eu queria aproveitar que eu estou falando isso e falar com você que é líder. Te parabenizar pelo trabalho excelente que você tem feito, né? Você tem perseverado lá onde você está e Deus tem te usado.
Mas deixa eu dizer para você, não esmurece, não pisa no freio, não tira o pé do acelerador, não deixa o carro ir na banguela até parar. Começa a pisar mais forte nesse acelerador. E o que é isso para um líder? Para um líder, irmãos, pisar mais forte no acelerador é estar orando pelas pessoas do seu grupo, é estar mandando mensagens para as pessoas do seu grupo e, além de tudo, convidando mais pessoas. Como o pastor sempre fala aqui, não adianta a gente convidar as pessoas na terça-feira. Amém? A gente precisa estar todos os dias convidando novas pessoas, principalmente os que são descrentes. Porque os que são crentes, eles já têm uma certa responsabilidade de estar lá, por desejar também esse avivamento, por ser parte dessa grande visão. Amém? Mas você precisa convidar. E você que também é anfitrião ou membro, né, do VC, precisa pegar junto com a sua liderança, honrar a sua liderança, também ajudando nessa parte, ajudando a levar mais pessoas para ouvirem a palavra. Sabe, às vezes a gente não tem a ousadia ainda necessária, né, para pregar a palavra, chegar numa parada de ônibus, ou chegar num ônibus lotado e ali erguer a voz e anunciar o evangelho com ousadia e intrepidez. Talvez você não tenha ainda essa ousadia, né? Ainda não despertou para isso. Mas, sabe, é muito fácil você fazer um convite. E não é nem convidar para a igreja, porque essa também é uma ferramenta do VC. Né? Você está lá no seu trabalho e ali tem pessoas descrentes e você vai falar, olha, terça-feira a gente vai se reunir ali para orar um pouco e vai ter um lanche, vai ter um momento de comunhão. E eu queria muito que você fosse. E aí ele vai dizer, eu vou, pode deixar. Aí você não deixa solto, não, você amarra. Pois então 7h30 eu vou te buscar lá na tua casa, para 8 horas a gente está lá junto. Amém? É assim que tem que ser feito, irmão. E a gente não pode esmurecer nessa visão, a gente precisa pegar firme. Sabe, você que é líder, eu estou falando para os líderes, você que é líder, né, você que levantou a mão, você que tem feito esse excelente trabalho, irmãos, você é um sacerdote naquele lugar. Amém? Uma unção pastoral passa pela sua vida. Não estou dizendo que você tem um chamado nos 5 dons ministeriais para ser pastor, mas existe um poder que opera sobre os pastores, sobre a sua vida, porque você está lá liderando esse VC, seja você homem, seja você mulher. Existe uma unção para atrair pessoas, para cuidar de pessoas, uma sabedoria do alto para administrar o tempo, para administrar essas reuniões, para administrar essas pessoas, se eu posso dizer isso. Você está me entendendo? Então você é o sacerdote. Resumindo, você é o pastor naquele lugar. O pastor Fábio, ele deu o aval dele para você ser líder porque ele confia em você. Ele confia em você, ele acredita em você. A nossa igreja, o nosso ministério acreditam em você, senão você não estaria nessa posição. Amém? E isso tem que ser uma grande honra, tem que ser um motivo de alegria, de, rapaz, eu preciso fazer algo mais. Eu preciso ir além da marca. Eu preciso ser um agente desse avivamento. Eu vou fazer com que essa rua onde a gente está sediado seja lembrada por toda a história. Às vezes a gente fica desejoso pelo avivamento, mas a gente quer que Deus faça tudo. A gente quer que aconteça do nada sem a gente fazer nada. Não é assim? Mas, irmãos, as coisas elas só acontecem. As coisas no reino espiritual já foram preparadas. Mas no reino natural depende da nossa movimentação, depende da nossa intensidade, do nosso querer. Você está comigo? Então você é esse sacerdote lá na casa onde você está liderando esse VC. E isso é digno de honra, irmãos. Você que é membro, honra o líder do seu VC. Sabe, ele se esmera. Não é fácil toda terça-feira ter que levar uma palavra para te alimentar. Ele tem que estudar, ele fica nervoso, ele tem que orar, ele tem que prestar atenção no domingo aqui, ou no dia do tema livre. Então, honra a vida dele. Junto com o anfitrião ali, eles se ocupam em trazer um bom lanche para você, em organizar a casa. Então, honra a vida dele, ajuda no crescimento. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. E para os anfitriões, que honra, irmãos. Que honra é você poder sediar uma visão de Deus na sua casa. É você poder abrir as portas da sua casa e ser um instrumento do Senhor naquele lugar. Você está comigo? Que honra, que honra. Às vezes você não percebe, né? Como eu disse, as coisas espirituais, se a gente não estiver bem conectado,
a gente às vezes passa desapercebido, mas as coisas estão acontecendo, querido. Às vezes tem coisas fluindo na sua vida e você acha que são coisas naturais, mas só está fluindo porque você um dia abriu as portas da sua casa para sediar, não algo natural, mas a visão de Deus para essa terra. Amém? Às vezes você anda aí em plena saúde divina, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Mas a manifestação disso passa também por você estar cumprindo um propósito aqui na terra. E Deus sendo fiel à palavra dele, enquanto você é fiel ao seu chamado. São coisas que às vezes passam desapercebido, mas estão acontecendo. Tantos livramentos que você nem sabe, mas estão acontecendo porque você tem sido fiel. Você tem sediado, querido, na sua casa essa visão de Deus. E isso também é um motivo de grande honra, de grande alegria. E se você é líder e anfitrião, então é honra dobrada, né? Digno de dobrados honorários, dobrada honra, unção dupla. Amém, irmão? Você está animado? Aleluia, o Senhor é bom. E você que é membro, querido, você também faz parte disso. Você está conectado, é um corpo. Não é um líder isolado, um anfitrião isolado, não. É um grupo só. E nós, esse grande corpo. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Lá em Atos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2, no verso 46. Esse texto aqui fala sobre o começo da igreja, né? Depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, aparecido ali aos discípulos, dado as últimas instruções. E aí aqui em Atos começa ali o começo da igreja, o que a gente conhece como igreja primitiva, não é assim? E ali, querido, era um grande avivamento sendo derramado do céu naquele tempo. A gente via, por exemplo, em pregações, 3.000 pessoas se convertendo, 5.000 pessoas se convertendo de uma vez só. Isso é o grande avivamento de Deus sobre a terra. E era o que estava acontecendo lá. Então, a gente precisa também olhar para esse tempo e aprender algo sobre isso. Não é assim? E aqui em Atos capítulo 2, eu vejo claramente um retrato do que acontece nas nossas terças-feiras. Amém? No verso 46 diz assim, olha, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu queria chamar a sua atenção para a palavra perseverar. Aqui eles dizem que diariamente eles perseveravam unânimes, né? Essa palavra perseverar, ela tem essa ideia de continuidade. Quem persevera é alguém que não desiste, né? É alguém que está contínuo ali, continua, sem enfraquecer, sem esmurecer. Mas no grego, uma das traduções para essa palavra é ser parte, ser participante. Então, quando ele fala sobre perseverar, ele está dizendo que eles se sentiam parte. Eles não eram meros espectadores do que estava acontecendo ali, do que Deus estava trazendo para aquele lugar. E aí eu já queria te incentivar. Não seja um mero espectador, irmão. Amém? Não seja um mero espectador, sabe? O grande segredo da vida com Deus é você não esperar nada acontecer. Porque o que tinha que acontecer já aconteceu. Jesus já morreu, já te salvou, já te remiu, o sangue dele já te purificou, e agora você é um filho de Deus, a parte dele está encerrada. Agora é a nossa parte, amém? E não ser um espectador é a gente se mover mesmo. Rapaz, eu vou para o VC toda terça-feira porque eu tenho um compromisso naquele lugar. Se eu sou um espectador, então eu escolho a terça-feira para eu ir. Eu acho que hoje eu não vou não, estou com preguiça. Vou ficar assistindo a novela em casa. Espectador. Não era isso que acontecia nessa igreja. Aqui eles perseveravam, ou seja, eles eram parte. Irmãos,
o evangelho foi criado, né, não como uma religião, para ser uma parte da sua vida, mas ele precisa ser de fato a sua vida. O cristianismo deve ser de fato a sua vida. A minha vida é de Deus, eu vivo para Ele. E aí, nesse viver para Ele, eu trabalho, eu faço as minhas coisas, eu tenho a minha casa, eu tenho os meus afazeres, mas a principal atividade da minha vida, o que ela é de fato, é do Senhor. Ser cristão não é relacionado com fazer coisas, é ser, amém? Quando eu digo eu sou cristão, então eu estou falando sobre uma essência, é ser e não fazer. Então eu preciso ser cristão, e ser cristão passa por fazer parte. Rapaz, eu faço parte dessa visão, porque essa é uma visão de Deus. Então eu vou estar lá toda terça-feira, eu vou estar animado, eu vou falar com as pessoas, eu vou cumprimentar, eu vou receber aqueles visitantes que chegarem, eu vou fazer eles se sentirem tão bem naquele lugar, que só vai restar uma escolha para eles: voltar na próxima terça. Esse é o trabalho do líder somente? Não, irmãos. Esse é o trabalho só do anfitrião? Não, é de todo mundo que se sente parte, ou que é parte. Isso é perseverar. E a Bíblia diz que eles perseveravam. A gente quer o final, né? No final diz: o Senhor, dia a dia, iam acrescentando os que iam sendo salvos. Aí a gente acha, então é só eu ficar aqui sentado esperando e Deus vai acrescentar. Só que às vezes não acontece assim. Aí a gente acha, está vendo? Está errado a Bíblia. Não é assim, irmãos. Ele começa dizendo que você precisa perseverar, ser parte, ser participante, se mover, fazer algo, orar. Amém? Você tem orado pelo seu VC? Será que na terça-feira você acorda e a primeira coisa que sai da sua boca é: Pai, obrigado, porque nessa noite nós vamos ter uma reunião extraordinária naquele lugar. Me usa, Senhor, eis-me aqui para ser ferramenta nas tuas mãos. Usa a minha boca para falar, usa as minhas mãos para curar. Amém? Ou será que você só usa a sua boca para comer o lanche que tem no final? O VC é tão bom, irmãos, e é uma bênção tão grande que ainda tem lanche, né? Eles também tinham lanche lá, né? Eles partiam o pão. E aí a parte de continuidade é a primeira palavra do versículo. Ele diz: diariamente. Será que esse pessoal, eles entendiam algo que ainda a igreja moderna não entendeu? Porque se a gente fizesse culto aqui diariamente, será que a gente teria essa mesma quantidade de pessoas? Vou deixar você pensar, calcular. Se a gente não teria, irmãos, essa mesma quantidade de pessoas, então é porque a gente não está sendo parte. Ou a maioria das pessoas não estão sendo parte. Mas sabe, isso não é para te trazer condenação, não. Isso é para te trazer um alerta, para que você possa mudar. Rapaz, até hoje eu não tinha entendido isso. Eu não estava me sentindo parte, sendo parte de algo. Mas a partir de hoje eu me ajusto e eu vou ser parte desse grande avivamento. Amém? Aleluia. Diariamente, era todo dia, irmão. Isso aqui é a igreja. Isso aqui era a igreja que se reunia todos os dias. E todos eles tinham tudo em comum, eram todos participantes daquele movimento, daquilo que Deus estava fazendo ali naquela terra. Não era só os apóstolos. Aqui diz que eram todos. Se você ler esse capítulo, você vai ver que eram todas as pessoas, toda a igreja, era unânime. Amém? Não era só os apóstolos. Os apóstolos tinham a responsabilidade deles, como o líder tem a deles. Mas eu estou falando com você que é membro, que frequenta lá o VC. Você precisa ter esse senso de ser participante disso, de perseverar nisso e ter essa continuidade. A gente só se reúne no VC nas terças-feiras. Amém? Só que aqui está falando diariamente. Será que se a gente tivesse essa reunião diária, a gente está preparado para estar fazendo parte? Amém, irmão? Unânimes. Diariamente perseveravam unânimes. Ou seja, eram todos. Não era um pequeno grupo. Todos estavam perseverando, sendo parte, diariamente. E aí ele fala sobre, diariamente perseveravam unânimes no templo. O que é o templo? O templo é o lugar físico onde a igreja se reunia. Ou seja, para a nossa realidade, esse lugar que você está hoje. E aí eu já queria te despertar para a importância de você congregar. Amém? O VC, irmãos, é uma ferramenta de Deus, é a igreja lá na sua casa. Porque, de fato, a igreja somos nós, não é assim?
Deus em nós e a gente manifestando a vontade dele, isso é ser igreja. Nós somos a igreja. Mas existe um templo onde a igreja se reúne, e esse templo é aqui. Era o que os apóstolos faziam diariamente no templo. Então você não pode ficar só no VC. Se você está aqui e só vai para o VC, eu queria te estimular a passar a congregar. Nós temos cultos aqui, dia de quinta-feira, dia de domingo, nós temos 2 cultos à tarde e agora vamos estrear o 3º culto pela manhã. Amém? Você está animado para perseverar nessa visão? É crescimento, irmãos. É crescimento para a nossa igreja, é crescimento para o reino de Deus nessa terra. Então, você que só faz parte do VC, está na hora de você despertar para querer estar junto com o resto do corpo. Amém? Não é uma igreja lá no Disseu, uma igreja separada lá em Timon, outra lá no Memorário. Não, irmãos, nós temos grupos nesses lugares, nós temos congregações em outros bairros, mas nós somos um corpo só com a mesma visão. E a gente precisa congregar. A Bíblia nos alerta sobre a importância do congregar. Passa por essa questão do ser cristão, né, que eu vinha falando. O ser cristão, irmãos, precisa do congregar. Se você nasceu de novo, tem que existir um desejo ardente pelo congregar. Amém? Você já viu aquela pessoa que vem aqui na frente, e aí a gente faz o convite, a pessoa quer receber Jesus, vem aqui, faz a confissão, eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador, confesso em nome de Jesus, amém. E aí ali ocorre o novo nascimento, não é assim? E aí, no prosseguir da vida daquela pessoa, ela não vem congregar. Sabe o que é que isso mostra? Que muito provavelmente aquela pessoa que veio aqui na frente, como um ritual, não nasceu de novo. Porque o novo nascimento, irmãos, ele é seguido de um desejo ardente, primeiro pelo congregar. A pessoa que nasce de novo, ela quer estar na igreja, ela quer estar perto dos irmãos, ela quer ouvir a palavra, é um desejo ardente. Isso é o fruto do novo nascimento. Amém? Então, se você nasceu de novo, se você sabe que nasceu de novo e não congrega, você precisa passar a congregar. E aqui a Bíblia fala sobre diariamente perseverar unânime no templo. O templo é esse lugar maravilhoso, climatizado, preparado para você sentar, ter comunhão com os irmãos, cultuar ao Senhor. Amém? Cantar louvores ao Senhor aqui juntos. Irmãos, nesse lugar coisas extraordinárias acontecem. Pessoas que chegam aqui abatidas, tristes, saem daqui levantadas, alegres, animadas. Pessoas chegam aqui doentes e saem daqui curadas. Pessoas chegam aqui quebradas e renovam as suas mentes por causa da palavra e saem daqui com ideias extraordinárias para transformar a sua vida financeira. Esse é um lugar de milagres, irmãos. Assim como lá no seu VC também é. Seu VC é um lugar de transformação, um lugar de milagres. Você está comigo? Mas não pode ficar só lá. E você que é líder, anfitrião, você precisa estimular as pessoas que frequentam o seu VC a virem e passarem a congregar. Não para que a gente encha um templo natural, mas para que a vida daquela pessoa possa ser edificada. É uma das visões do VC, a edificação, né? O evangelismo, a evangelização, a edificação. A edificação é esse crescimento. E esse crescimento só vem por meio do congregar, do meditar na palavra, do juntos cantarmos louvores ao Senhor, termos comunhão com os nossos irmãos diariamente, não só na terça-feira. Então você já tem terça, quinta, sábado nos departamentos, domingo, juntos sendo parte dessa grande visão, dessa grande obra. Amém? E aí ele continua e ele diz, partiam o pão de casa em casa. E aí ele fala sobre esses grupos que eles tinham também nas casas. Todos os dias eles estavam no templo, mas eles também iam para as casas, partiam o pão. E naquele momento de comunhão, eu imagino que ali coisas eram compartilhadas. Como eu disse, né, que as coisas do reino do Espírito às vezes são sutis e a gente não percebe. Mas às vezes ali no VC, no partir do pão, naquele momento que você está lá lanchando aquele bolo com Coca-Cola, aquele biscoito, aquele cuscuz, aquele pão maravilhoso. Naquele momento ali, irmãos, coisas estão sendo compartilhadas. De você para pessoas e de pessoas para você. Você está sendo edificado e você está edificando. Ainda que pareça natural, às vezes em uma brincadeira ali, algo divino é compartilhado. Amém?
Às vezes pessoas que chegam ali naquele lugar abatido, não têm coragem, às vezes, de expressar, de receber a oração, mas numa conversa ali, no momento do lanche, do partir do pão, você tem aquele discernimento do Espírito, e aí você pode ser um instrumento de Deus para levantar aquela pessoa. Então nós precisamos perseverar em congregar no templo, em ter a nossa reunião no VC, mas nesse momento do partir do pão, a gente saber que é um momento também espiritual. Não é que a gente vai espiritualizar tudo e você vai lá comer o bolo com Coca-Cola, com o olho fechado, de joelho. Isso é religiosidade, amém? Mas tudo que a gente faz, a gente precisa estar conectado com o Espírito. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E eu sei que eu estou diante de homens e mulheres avivalistas nesse tempo, nessa terra, que vão causar esse grande avivamento, discernindo tudo espiritualmente, amém? Sendo usados por Deus. Então eles perseveravam no templo e de casa em casa. Isso era feito diariamente, né, como a gente falou. E aí tem um ponto muito interessante quando ele continua. Eles dizem, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu gosto quando ele fala sobre louvando a Deus. Porque a gente não pode tornar a reunião nas casas algo comum. A gente precisa entender que quando a gente está lá, com o objetivo, Deus, irmãos, está lá. Primeiro porque a gente está lá, e Ele está em nós. Não é assim? Nós somos essa sarça ardente. Lembra da sarça lá que falou com Moisés, naquele lugar, e ali dizia, olha, esse solo aqui é sagrado, isso aqui é santo, então tira a sandália dos pés. Por que aquele solo era sagrado? Porque a presença de Deus estava manifesta ali naquele lugar. Deixa eu te falar, a presença de Deus está sendo manifesta na sua casa, toda terça-feira. Primeiro porque você está lá. E segundo porque os irmãos que compõem esse corpo estão lá. Então são muitas sarças ardendo, em chamas ali, o Senhor se manifestando naquele lugar. Então, irmãos, o VC é um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Não só dentro, mas quando a igreja se reúne, a unção vem sobre, né? Jesus disse isso. Eles, onde houverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Se tem o líder e o VC, já somou 2. Não é assim? Ou se você é líder e anfitrião, então arruma alguém para estar lá com você no dia que não tiver ninguém, porque Jesus vai estar lá. Você está comigo? Jesus está em você? Sim, você é a igreja, mas quando nos reunimos, ele diz que estaria lá, naquele lugar. E isso, saber e ter a consciência de que Jesus está lá, a presença de Deus está lá dentro e naquele lugar, amém? Precisa que nós tenhamos a devida reverência, né? A devida consciência, sabendo, rapaz, Deus está aqui nesse lugar. Eu não posso tratar isso como um lugar comum. E aí eu lembro, lá do Velho Testamento, eu até queria que você abrisse lá. 1 Samuel, no capítulo 7. Primeiro Samuel, no capítulo 7, no verso 1. Abre, segura aí um pouco. Todo mundo abriu? Glória a Deus. Sabe, irmãos, a presença de Deus estava na casa desse homem, que a gente vai ver agora. Como um dia Adão esteve totalmente inserido nessa presença de Deus, lá no Éden. Sabe o que significa essa palavra Éden, esse jardim tão famoso, né? Éden significa a presença de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus plantou um jardim no Éden. Não era o jardim do Éden. Era um lugar espiritual que simbolizava a presença do Senhor. Amém? E ali naquele lugar, por que a gente precisa ter consciência disso? Porque naquele lugar, irmãos, não tinha falta. Não tinha falta de nada, não tinha falta de recurso. Ali não tinha um frio exacerbado para incomodar, não tinha um calor exacerbado para incomodar. E a gente no Piauí sabe bem o que é isso, né? Lá não tinha nada disso. Era plenitude, era um lugar maravilhoso de paz, de alegria,
onde nada falta, onde Deus está ali naquele lugar cuidando de todas as coisas. E o homem só precisava ficar firme naquilo. Não é assim? Por que a gente precisa ter essa consciência? Porque um dia Adão perdeu o direito de estar nesse lugar. Mas Jesus, querido, te reconectou ao Éden, te reconectou à presença de Deus e agora ela está colocada dentro de você. Amém? Mas você vai entender por esse texto que ter a presença dentro nem sempre significa tudo. Porque, por exemplo, como esse homem aqui, né, 1 Samuel capítulo 7, verso 1 e 2, diz assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Quem sabe o que era a arca do Senhor na velha aliança? Era a presença de Deus manifesta, né, naquele lugar, naquela arca, através daquela arca. E aí diz que levaram a arca do Senhor, a presença do Senhor, para a casa de Abinadab. É interessante porque não foi para um templo. Não foi para um templo construído para isso. Não era para a tenda do arraial da congregação. Era para a casa. Ela ficou em uma casa. Amém? Na casa de Abinadab, no outeiro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Então, olha só, irmãos, 20 anos. A presença do Senhor na casa daquele homem, de Abinadab. 20 anos. Agora, olha só o que aconteceu. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Se você for ver o resto do contexto lá, você vai ver que essa arca, a presença de Deus, você acha que a presença de Deus é algo poderoso? Irmãos, Deus falou e o universo passou a existir. Uma palavra, haja, e tudo passou a existir. Você acha que Ele é poderoso? Tem salmos que dizem que Deus ajunta todas as águas do oceano na palma das suas mãos. Ele enrola o universo como se fosse um pergaminho. Às vezes a gente esquece, né, desse poder. A gente esquece da grandeza de Deus que não pode nem ser medida. Qual é o tamanho da grandeza de Deus? Não é mensurável. Amém? Deus simplesmente é. E aí essa presença que criou o universo estava na casa desse homem durante 20 anos. E a Bíblia diz que ali haviam lamentações. Ou seja, não fez diferença nenhuma para ele. Amém? Só que se você for lá em 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 10, avança aí comigo. Passa umas páginas, ou dá alguns cliques. 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 10. A Bíblia diz assim. O contexto aqui era que Davi tinha assumido o reinado e ele era um homem sedento pela presença de Deus. Então ele manda buscar a arca, porque ele queria aquilo perto dele. Ele manda buscar a arca. E aí a Bíblia diz assim no verso 10, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Olha só a diferença, irmãos, a arca do Senhor, a presença desse Deus que é todo poderoso, que criou todas as coisas. Ei, querido, se você tem uma necessidade, Deus pode suprir ela agora. Deus pode mudar toda a sua história em um piscar de dedos, porque Ele é poderoso para fazer. Amém? Deus pode mudar tudo, a condição de saúde, a condição financeira, a condição familiar, a condição emocional. Deus pode mudar tudo em um piscar de olhos, porque Ele é poderoso para fazer tal coisa, e essa arca hoje está aí dentro de você. Quando estamos reunidos, essa presença está manifesta em nosso meio. Quando você está no VC, a presença está manifesta no meio, Jesus está ali. A presença manifesta, irmãos, de Deus. Deus ali no nosso meio. Você está comigo? Então isso é poderosíssimo para mudar qualquer situação na sua vida. Mas você precisa considerar essa presença. Você precisa ser parte, perseverar sendo parte. Foi o que Obed-edom fez. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E nada mudou. Pelo contrário, haviam ali lamentações. Mais 3 meses na casa de um homem
que soube considerar, rapaz, Deus está aqui, alguma coisa vai acontecer. Expectativa, manifestação de fé, amém? E aí em 3 meses a Bíblia fala que ali houve bênçãos na casa daquele homem. Deixa eu falar para os anfitriões de novo. Sabe quando você abre as portas da sua casa para você receber o VC? É essa unção que está dentro de você, essa presença que está dentro de você, agora manifesta fisicamente, através do Espírito, na sua casa, no seu lar físico, na sua casa. Então ali só pode haver, irmãos, bênçãos. Sabe o que é a palavra bênção? Bênção é Deus dizer boas coisas ao seu respeito. Sabe que um dia Deus disse, haja e houve? Imagina, Deus dizendo boas coisas ao seu respeito. Você já é abençoado, irmãos. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Mas ela vai se manifestar na sua casa. Se você aplicar a devida consideração. Rapaz, o VC está aqui, né? Vai começar. Então deixa eu começar orando aqui. Pega ali aquelas cadeiras vazias. Pai, muito obrigado, porque aqui vai sentar uma pessoa que vai receber Jesus. Aqui vai sentar uma pessoa que vai receber a palavra e vai ser curada. Aqui vai sentar um grande homem de Deus. Aqui vai sentar uma grande mulher de Deus. Um grande avivalista. Isso é considerar a presença e não tratar como comum. E aí precisa ser diariamente. Não pode ser em uma terça-feira sim e 30 não. Talvez Abinadab nos primeiros dias ficou com temor. Rapaz, a arca de Deus está aqui. E aí ele considerou. Mas aí, de repente, ele começou a tratar como comum. A pessoa perguntava, o que é isso aí? Isso aí é só uma urna aí que deixaram aí. Não se incomoda com isso aí, não. Só não pegue, senão tu morre. Mas... Amém, irmão? Mas se você considerar essa presença, você que é líder, você que é anfitrião, você que é membro, considerar essa presença de Deus para usufruir na sua própria vida, seja algo que você está precisando, ou seja algo que você precisa se tornar para ser uma bênção, está disponível. Só passa pela honra, amém? Você precisa honrar a presença do Senhor. E como é que a gente honra? Orando, como eu falei aqui, congregando, vindo para a igreja nas quintas, nos domingos, eu considerando, rapaz, Deus vai se manifestar naquele lugar. Então eu não posso ficar em casa para assistir o jogo. Eu não posso ficar em casa para fazer outra coisa. Eu não posso ficar em casa para cuidar de família, de casa. Eu preciso estar lá, congregando, considerando a presença de Deus. Quando a gente vem com expectativas, quando a gente vai para o UVC, com essa expectativa, não pode dar outra coisa, irmão. Manifestações sobrenaturais, extraordinárias, de bênçãos para a sua vida. Mas Deus também te usando para causar e trazer esse grande avivamento sobre a terra. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé nessa noite. A gente já está encerrando. Queria que o pessoal do louvor viesse. Aleluia. Sei que já está todo mundo aí na expectativa do partir do pão aí logo mais. Mas considera a unção que está nesse lugar. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que veio até esse lugar, foi convidado para estar aqui. E você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão e você quer fazer isso nessa noite, faz um sinal com a sua mão. Isso não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de religião, mas é você ter esse estilo de vida. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? Onde estão os corajosos e corajosas? Isso é um presente que Deus deu para a humanidade. Você poder ser feito filho de Deus. Tem alguém? Tem alguém que já recebeu Jesus, mas por algum motivo esfriou durante a sua caminhada, durante a sua vida com Deus. E nessa noite você entendeu que você precisa se reconciliar. Se você está aqui e você quer se reconciliar com o Senhor, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? Todos salvos, todos filhos. Glória a Deus. Eu não vou insistir,
Tem alguém que quer receber o batismo do Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Se você está aqui e quer receber o batismo com esse revestimento de poder, que tem a evidência bíblica de falar em outras línguas, faz um sinal com a sua mão. Todos cheios. Tem alguém que chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e quer receber imposição de mãos para sair daqui curado? A presença de Deus, irmãos, está manifesta aqui nesse lugar. Ele está aqui. E esse é um lugar propício para você que chegou aqui com alguma dor ou alguma enfermidade, sair daqui totalmente restaurado. Tem alguém? Faz um sinal aí com a sua mão, de onde você estiver. Glória a Deus. Uma igreja salva, cheia, curada e sarada. Continua de olhos fechados, eu queria orar por você. Eu queria fazer declarações de fé sobre o seu VC, sobre a sua casa, sobre o lugar onde você está lá se reunindo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu estou diante de homens e mulheres que são agentes do avivamento que já começou nessa terra. Obrigado, Pai, por cada VC aqui representado, sendo, Pai, o fogo do céu manifesto naquele lugar. Obrigado por conversões acontecendo naquele lugar, Pai. Conversões, nós já podemos ver pelos olhos e pelo espírito da fé. Pessoas se rendendo aos montes, lá na sua casa. Lá na sua casa, Deus está agora mesmo te dando essa visão. Você que é líder, anfitrião ou membro, você está vendo montes e montes de pessoas se convertendo naquele lugar, sendo edificados naquele lugar, crescendo naquele lugar. Obrigado, Pai, por curas, maravilhas, milagres acontecendo, Pai, em cada casa que está aqui representado como um VC. Em nome de Jesus, eu declaro o poder de Deus operando nas terças-feiras, na vida desses líderes, na vida desses anfitriões, na vida dessas pessoas que fazem parte, Pai, desse VC, em nome de Jesus. Eu declaro uma consciência, Senhor, tão forte e poderosa da sua presença na casa deles. Uma consciência tão forte e poderosa que vai causar mudança, que vai causar, Pai, a devida honra e reverência na casa deles, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada irmão que chegou aqui nesse lugar, nessa noite. Eu declaro a sua bênção, Senhor, que já os pertence. As suas bênçãos que já foram derramadas sobre eles, se manifestando, Pai, ainda esses dias, em nome de Jesus, sendo abençoados para serem uma bênção lá nos VCs, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, a gente já está encerrando aqui esse momento, mas enquanto o pessoal do grupo de música que vai cantar um louvor, uma adoração, eu queria que você se reunisse aí com as pessoas que fazem parte do seu grupo. Talvez o espaço está um pouco apertado, mas faz um esforço, se reúne aí, fica perto com as pessoas do seu grupo. E eu queria que o líder ou o anfitrião, caso o líder não estivesse aqui, pudesse levantar a voz e orar pelo VC, por esse avivamento, pelas pessoas que compõem esse corpo, e os outros concordarem. Amém? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então faz isso. Fica livre agora para fazer isso. Vai ser rápido, vai ser um momento breve, 5 minutinhos. A gente vai orar. Aleluia. Pode fazer. Pode levantar a voz e orar e declarar coisas. Que um dia
a Deus. Irmãos, que tempo maravilhoso, que palavra poderosa. Eu sei que assim como eu, você está saindo daqui essa noite completamente diferente. O fato é que sempre que nós nos expusermos à palavra, sairemos diferentes, acrescentados e transformados. Amém? Compartilhamos